Aparece aqui na minha. Olá, meus caros seguidores da Gestão Blindada. Eu sou o Jefferson França e hoje, pela primeira vez, eu estou aqui recebendo um convidado, o Marcelo Duailib, que é o subsecretário estadual do Maranhão para Planejamento E orçamento? E eu quero convidar vocês para assistir esse vídeo aqui ao vivo, que vocês já perceberam que eu gosto de fazer vídeo ao vivo, para a gente tratar a respeito do orçamento público. Por que orçamento? Porque agora, no mês de agosto, para boa parte dos municípios, encerra o prazo para o Poder Executivo, ou seja, para o prefeito, encaminhar para a Câmara o projeto de lei do orçamento que vai vigorar a partir do ano que vem, a partir de 2019. E eu trouxe o Marcelo para tratar um pouco disso. Já afinal de contas, o Marcelo é um especialista, tem uma vasta experiência em orçamento, no caso dele, na elaboração do orçamento do governo do estado do Maranhão. E a gente está aqui na FGV do Rio, onde a gente faz mestrado em administração pública. Marcelo, explica pra gente, o que é o orçamento? Ô Jefferson, pessoal da Gestão Blindada, prazer estar falando com vocês. Primeiramente, te parabenizar aí pela iniciativa, pela criação da Gestão Blindada, né? Importante para ajudar os gestores públicos, né? Mas falando um pouquinho de orçamento, você disse muito bem, o orçamento é uma das etapas mais importantes do ciclo de gestão dos instrumentos de planejamento e orçamento que nós temos, né? Esses instrumentos foram definidos lá na Constituição Federal de 88, PPA, que é o Plano Plurianual, que é um guia, né, para 4 anos de governo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anual, onde você vai definir quais são aquelas prioridades, definir regras para a elaboração e execução dos orçamentos. E aí nós estamos nessa terceira fase já, Jefferson, em que a maioria dos entes públicos estão, todos eles, gerindo, executando um plano plurianual e, neste caso, executando o orçamento de 2018 e já preparando para 2019. De fato, as gestões públicas elas têm um prazo, né, estabelecido para poder enviar ao Legislativo para posterior aprovação. No caso dos estados, né, esse prazo varia de estado para estado. No caso do Maranhão é 30 de setembro. O estado do Maranhão já iniciou as tratativas também, mas o orçamento é muito importante porque ele vai congregar todas aquelas demandas que você, que faz parte do município, do estado, demanda para o seu prefeito, para o seu governador, para o seu gestor público. Então é no orçamento que você vai priorizar. A gente sabe que, Jefferson, passamos um momento muito difícil em termos fiscais, né? Essa tempestade não passou ainda, né? O Maranhão também sofre bastante com os efeitos, falando especificamente no caso do Maranhão e dos seus municípios. Nós somos muito afetados pelas transferências constitucionais da União. Esses recursos eles vêm caindo bastante, né, comparativamente ao potencial que eles poderiam gerar se houvesse um crescimento econômico médio ou bem vigoroso. E os municípios têm essa dificuldade de equacionar todas as demandas sociais com essa restrição fiscal. O produto interno bruto do país caiu em 15, 16, foi o pior resultado dos últimos 50 anos, Jefferson. Isso impactou bastante nessas transferências a todos os estados e municípios. Então o gestor público ele tem que ficar bastante atento. É a hora de priorizar. O orçamento ele serve para isso, para você priorizar demandas. O que é mais importante agora, né, Jefferson? O que a gente está fazendo agora e o que a gente vai fazer em 19? É nesse momento que a gente vai colocar no orçamento. É a educação, é a infraestrutura, é a saúde. O orçamento ele tem um caráter multifacetado, então ele sofre influência de diversos fatores. Um dos principais deles é a restrição orçamentária, esse momento difícil que a gente tem vivido e que dificulta ainda mais suprir todas essas demandas da sociedade. Marcelo, tu falou que a gente teve uma queda no produto interno bruto nos últimos anos, né? E que essa questão multifacetária do orçamento. Então, por exemplo, para 2019, como que tu trataria essa questão do orçamento como um instrumento de planejamento, como uma ferramenta forte e valiosa de administração para o gestor público? Perfeito, Jefferson. O orçamento realmente, como eu falei, ele tem um caráter multifacetado, ele sofre influência de diversas variáveis e ele é um instrumento de planejamento também. Então você pode definir, pactuar com os agentes públicos, pactuar com a sociedade, aquelas principais demandas, o que a gente vai priorizar. Uma vez pactuados, aprovados pelos legislativos, seja estadual, seja municipal, ou seja, o povo a sociedade está referendando, está compactuando com aquela priorização, com aquelas demandas. O instrumento, o orçamento ele também é um instrumento de previsibilidade, ele dá previsibilidade para a sociedade, para os agentes econômicos. Eles conseguem visualizar, Jefferson, através do orçamento, o que a administração pública, municipal, estadual está priorizando.
Para onde vai aquela administração pública? Eu falei que o PIB realmente caiu, o que a gente espera então para 2019? O cenário para 2019 é ainda bem certo, a gente tem um cenário nacional ainda desafiador, eleições à vista no cenário nacional, não sabemos quem vai ganhar as eleições e a depender do resultado, o mercado, os agentes econômicos vão tender para um lado ou para o outro, né? A gente pode ter uma retomada do crescimento, a gente já teve um pouco disso em 2017, mas muito pequeno em relação ao que a gente tem que recuperar daquilo que foi perdido em 15 e 16, mas a gente tem na lei de responsabilidade fiscal, é importante frisar isso, uma metodologia, Jefferson, para a gente estimar aquelas receitas para o orçamento. Como a gente está num cenário incerto, a lei de responsabilidade fiscal ela diz que você tem que utilizar 3 variáveis principais para estimar receitas para o orçamento público. Um é o efeito crescimento, ou seja, qual é a estimativa do PIB para o ano que vem, do Produto Interno Bruto? Ainda é baixo, então eu não vou aumentar muito minhas receitas, consequentemente eu não vou colocar essa receita financiando uma despesa que seria maior. Um outro efeito é o efeito inflacionário, é o efeito crescimento que a gente fala. A inflação tem uma expectativa ainda baixa, a atividade econômica ainda está muito fraca, ainda está retomando, então PIB e inflação, um patamar ainda bem baixo, a gente não pode considerar isso uma estimativa positiva para o ano que vem, não pode elevar demais as estimativas de receitas e, consequentemente, fixar essas despesas. E o último efeito é um efeito legislação. O prefeito do município, ele vai aumentar a alíquota do IPTU ou não? Ele vai instituir uma contribuição? O Estado é a mesma coisa, serve para todos os entes. Então, esses 3 efeitos, eles afetam diretamente as estimativas e projeções de receita para os orçamentos. Maravilha, Marcelo. No Brasil, no contexto nacional, nós temos mais de 80% das cidades do Brasil, não é só do Maranhão, com uma forte dependência dessas transferências que o Marcelo falou, das transferências constitucionais obrigatórias, Fundeb, FPM, convênio, o SUS, tá certo? E essas transferências, elas são diretamente impactadas pela quantidade, pela arrecadação do próprio governo federal, que por sua vez está relacionado com a produção industrial, com o desempenho do comércio, com o desempenho da prestação de serviços, tá certo? Então, qual que é a recomendação que a gente teria? Pegue o seu orçamento para o ano que vem, se você ainda não apresentou lá na Câmara, e faça um orçamento, tá, com um cenário pessimista. Porque qual é a situação que eu muito observei ao longo de todos esses anos? É muito comum, especialmente o setor de contabilidade, e eu não estou julgando entre certo e errado, estou constatando um fato, o setor de contabilidade costuma pegar o orçamento do ano anterior, tá certo? O mesmo padrão de apresentação, e só fazer uma atualização de valores, tá? Sem fazer uma análise pormenorizada, uma análise detalhada de como estão as receitas do município e o principal, sem discutir, sem examinar onde que esse dinheiro vai ser utilizado. Então, eu recomendo que você veja com o seu setor lá da contabilidade, tá? E com seus secretários, para você poder ter um cenário, desenhe um cenário pessimista. Trabalhe com um cenário de retração econômica. Porque você trabalhando com um cenário de PIB com crescimento insuficiente, você trabalhando com um cenário de recursos financeiros mais escassos, isso vai te permitir alocar melhor os recursos. Mas, Jefferson, ano que vem, se houver um crescimento do PIB, que é essa situação ideal, havendo essa situação ideal, fica mais fácil para você incrementar o seu desempenho. Concorda comigo, Marcelo? É verdade, Jefferson. Que a gente tem que... A palavra, Jefferson, da vez é eficiência. A gente tem que fazer mais com menos. Os recursos são limitados, são escassos, as demandas são grandes. Você que está aí ouvindo e assistindo a gestão blindada aqui, o Jefferson, tem muitas demandas, assim como se você pegar tudo no agregado, as demandas, somar todas as demandas de todo mundo, você vai ver que todos os recursos não são suficientes para bancar todas essas demandas. Então, a palavra é eficiência, é fazer mais com menos. O cenário ainda não é o ideal, o cenário ainda é conservador e a gente precisa ter eficiência na alocação, gastar bem o dinheiro público. Essa é a palavra do momento. Maravilha. Pessoal, eu acho que está bom por hoje. Eu estou muito feliz de poder estar aqui junto com o Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, pessoal, Jefferson. Forte abraço para vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Tem alguém precisando de informação para melhorar a administração da sua cidade. Compartilha, tá bom?
Um abraço, como dizia o Zé Raimundo Rodrigues, e até a próxima.